Você já teve a sensação de que está vivendo a mesma história de novo? Mudam as pessoas, mudam os cenários, mas, no fundo, tudo parece igual. Os mesmos erros, os mesmos conflitos, as mesmas frustrações. E isso gera uma pergunta inevitável: por que isso continua acontecendo comigo? Muita gente acredita que é falta de esforço. Outras pensam que é azar, ou até destino, mas, na visão sistêmica, isso tem uma explicação muito mais profunda. Você não está repetindo por acaso, você está repetindo porque existe algo que ainda não foi visto. Repetição não é falta de inteligência. A primeira coisa que precisa ficar muito clara é que repetir padrões não tem a ver com falta de inteligência. Muitas pessoas que vivem isso são conscientes, elas percebem o que está acontecendo, elas analisam, refletem, prometem que vão agir diferente e por um tempo até conseguem, mas depois algo acontece e elas voltam exatamente para o mesmo lugar. Isso gera frustração porque parece incoerente. Se eu já sei que isso me faz mal, por que eu continuo fazendo? E é aqui que entra um ponto essencial. A repetição não acontece só no nível da mente. Ela não é apenas uma escolha racional. Ela acontece em um nível mais profundo, um nível emocional, relacional, sistêmico. É como se existisse uma força silenciosa levando você de volta para aquele padrão. E enquanto você tenta resolver isso apenas pensando ou tomando decisões na superfície, essa força continua atuando. Por isso, tantas pessoas se sentem presas. Não por falta de esforço, mas porque estão tentando resolver algo profundo com ferramentas superficiais. O que não é visto se repete. Existe uma dinâmica muito clara dentro da visão sistêmica. Aquilo que não é visto se repete. E isso vale para histórias, emoções e padrões dentro da família. Situações que não foram resolvidas tendem a continuar. Emoções que não foram reconhecidas tendem a se manifestar de outras formas. E isso não acontece de forma direta. Não é algo óbvio. É sutil. Às vezes você não sabe exatamente o que está repetindo, mas sente o padrão. Sente que já viveu aquilo antes. Sente que, de alguma forma, já conhece aquele caminho. E mesmo assim, segue por ele. Isso acontece porque existe algo que ainda não foi integrado. Algo que não teve espaço. Algo que dentro do sistema ainda está em aberto. E o sistema busca equilíbrio. Ele busca fechar o que ficou pendente. E muitas vezes, isso acontece através de repetição. Não para te punir, mas para te mostrar. Só que enquanto isso não é percebido, o ciclo continua. Lealdade invisível. Existe um conceito muito importante dentro da constelação familiar que ajuda a entender isso de forma ainda mais profunda. Lealdade invisível. É quando, sem perceber, você permanece fiel a algo ou alguém do seu sistema familiar. Essa lealdade não é consciente. Você não acorda pensando: hoje eu vou repetir esse padrão. Mas mesmo assim, você repete, porque em algum nível existe uma conexão. Pode ser com a dor de alguém, com a história de alguém, com uma dificuldade que veio antes de você, e essa lealdade tem uma intenção. Ela tenta manter o vínculo, tenta manter o pertencimento. É como se inconscientemente você dissesse: eu sigo com você. Eu não te deixo sozinho nisso. Mesmo que isso custe caro, mesmo que isso limite a sua vida. E é por isso que, muitas vezes, a pessoa sente que não consegue sair daquele padrão. Porque não é só sobre ela, é sobre algo maior. Algo que veio antes e que ainda está ativo. Por que é tão difícil parar? Agora fica mais claro por que parar de repetir não é simples. Porque não se trata apenas de decisão. Se fosse,
bastaria escolher diferente. Mas não é assim que funciona. A repetição não se sustenta pela lógica. Ela se sustenta por algo que ainda não foi visto, algo que ainda não foi reconhecido e, principalmente, algo que ainda não foi respeitado dentro do sistema. Porque muitas vezes existe uma tentativa de fugir, de evitar, de negar, e isso mantém o padrão ativo. Aquilo que é negado continua atuando, e isso muda completamente a abordagem. Porque ao invés de lutar contra a repetição, o caminho passa a ser outro, passa a ser olhar, reconhecer, dar espaço para aquilo que está por trás. E isso exige maturidade, exige presença, exige disposição para encarar o que muitas vezes foi evitado por anos. Mas é aí que começa a mudança real, o início da mudança. A repetição não é o inimigo, ela é um sinal de que algo precisa ser visto, algo precisa ser reconhecido, algo precisa ser integrado. E quando você começa a olhar para isso, sem julgamento, sem pressa, sem tentar resolver de forma imediata, algo começa a mudar. O padrão começa a perder força, porque ele já cumpriu a função dele, ele já foi visto, e quando algo é visto de verdade, não precisa mais se repetir da mesma forma. A mudança não acontece de fora para dentro. Ela não vem de uma decisão isolada, ela vem de um movimento interno, de consciência, de reconhecimento e, aos poucos, de liberdade. Porque quando você entende o que está por trás, você deixa de ser conduzido e começa, de fato, a escolher. Se esse vídeo fez sentido, se inscreve no projeto Reconexão, porque entender essas dinâmicas muda completamente a forma como você vive. E me conta, qual padrão você sente que está se repetindo na sua vida? E se esse conteúdo te ajudou, compartilha com alguém que precisa enxergar isso também.